Inicialmente, eu quero agradecer aos realizadores da terceira Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica e aos participantes da jornada. O trabalho que eu vou apresentar, Contribuições de Estudo sobre a Contextualidade dos Arquivos para a Memória Social, é parte da minha pesquisa de doutorado, defendida em abril de 2021, intitulada O Elo Perdido, as relações entre arquivos pessoais e institucionais na perspectiva da contextualidade. O tema, as relações entre arquivos pessoais e institucionais, foi abordado na pesquisa através da questão como uma abordagem contextual das articulações de arquivos institucionais e pessoais contribui para uma visão não dicotômica desses arquivos. E a hipótese de que a análise de arquivos institucionais e pessoais, pela ampliação da noção de contexto arquivístico na perspectiva sociohistórica, na literatura e no campo empírico, possibilita refletir sobre as articulações de que fazem parte os construtos teóricos e as práticas que circunscrevem esses conjuntos dicotomicamente na arquivologia, contribuindo para reforçar a relevância de abordagem integradora e não dicotômica para elucidar a contextualidade dos documentos. O objetivo geral foi apontar a existência de articulações entre esses arquivos e, recorrendo a dois específicos, explicitá-las utilizando a abordagem não dicotômica da contextualidade dos conjuntos de documentos, como meio de ampliar a noção de contexto arquivístico como parte de processos informacionais no contexto sociohistórico. Os objetivos específicos foram identificar na literatura arquivística os construtos teóricos que definem arquivo, arquivos pessoais e institucionais e o contexto histórico da elaboração dessas construções, analisar na literatura que apresenta abordagens não dicotômicas dos arquivos as principais perspectivas identificadas e as contribuições desse tipo de abordagem para a arquivologia e a ciência da informação, examinar arquivos pessoais e institucionais através de seus históricos, descrições arquivísticas e documentos, apontando as articulações encontradas, e cotejar os resultados da análise teórica e empírica, apontando as contribuições do estudo para a arquivologia e a CI. Com relação aos objetivos, o primeiro deles deu origem a um capítulo onde eu traço uma perspectiva histórica da criação dos conceitos que balizam a arquivologia no campo científico, desenvolvidos com a teoria de fundos no século XIX. A respeito do segundo objetivo, que é o que eu vou focar nessa apresentação, eu vou discutir as relações entre as noções de contextualidade e documentalidade, como contraponto à teoria de fundos, né? Porque o conceito de contextualidade ele surge na reinterpretação dos construtos teóricos da teoria de fundos, já no século XX, a partir da década de 70. Eu não vou aprofundar questões relacionadas ao exame dos arquivos, e na conclusão eu vou apresentar o resultado do que nós cotejamos na análise teórica e empírica. A metodologia da pesquisa constituiu-se de levantamento e análise de bibliografia e de arquivos. A bibliografia foi selecionada no campo da arquivologia e da ciência da informação, alguma coisa também no âmbito da história das ciências, para contextualizar a análise dos arquivos. Nessa bibliografia eu destaco a importância dos manuais desenvolvidos a título de definir tratamento documental de arquivos públicos, institucionais e pessoais entre os séculos XIX e o atual, e também artigos, livros e capítulos de livros sobre temáticas arquivísticas centrais relativas à teoria de fundos e à sua reinterpretação.
e também alguma coisa sobre arquivos pessoais e documento. No âmbito do levantamento e análise de arquivos, eu trabalhei com 2 arquivos, um pessoal e um institucional, o arquivo de Celso Arcoverde de Freitas e o arquivo do Ineru. A escolha desses arquivos se deu em função da relação da documentação que eu já tinha identificado durante o tratamento documental do arquivo de Celso Arcoverde de Freitas, que eu participei da organização. Eu verifiquei uma grande interseção entre a documentação dos 2 arquivos. O Celso Arcoverde de Freitas foi um médico sanitarista que trabalhou em várias instituições da saúde pública brasileira, incluindo o Ineru, né? Ele exerceu vários cargos no Ineru e então não foi difícil estabelecer a relação entre documentos encontrados nos 2 arquivos. Além desses 2 arquivos que eu pesquisei mais a miúde, eu também trabalhei com as entrevistas de história oral concedidas por Celso Arcoverde de Freitas à Casa de Oswaldo Cruz no âmbito de um projeto sobre memória da saúde pública na década de 90. Bom, destacando a contextualidade e a documentalidade, eu vou justificar por que eu quero destacar isso, porque eu acho que é nesse capítulo que eu vou relacionar os arquivos às questões da memória, da construção da memória oficial e dos processos que envolvem, né, as correlações de forças que essa construção da memória, né, as correlações de forças às quais a construção da memória está articulada, né? A associação das noções de contextualidade e de documentalidade possibilita ver os conjuntos de documentos como parte de agenciamentos no contexto sociohistórico e como importantes na constituição de narrativas oficiais e tácitas sobre as ações e transações humanas. Ou seja, os arquivos e os documentos estão inseridos em uma ordem discursiva. A compreensão do processo de produção e acumulação dos documentos, ela é possível a partir da perspectiva de análise da contextualidade e da documentalidade. A documentalidade, o conceito de documentalidade da ciência da informação enriquece a noção de contextualidade da arquivologia, no sentido dessa compreensão desse processo de produção e acumulação. A análise dessas 2 noções possibilita aprofundar o conhecimento dos conceitos de proveniência e ordem original, que são cruciais para compreender os arquivos como conjuntos de documentos na perspectiva sociohistórica. A análise dessas 2 noções possibilita ampliar o conhecimento sobre a história dos documentos e os aspectos informacionais de sua produção e acumulação no contexto sociohistórico. E aí eu quero chamar a atenção para o fato de que a legitimação histórica das práticas sociais com documentos, nessa correlação de forças que eu mencionei entre memória e história, por meio do tratamento da informação registrada, conta com a participação de profissionais da informação, como bibliotecários, como bibliotecários e arquivistas, como parte da construção da memória social. Essas práticas sociais são parte da construção dessa memória social. Essas práticas sociais com documentos incluindo a atuação desses profissionais. A história dos documentos é a que mais aproxima os arquivistas daquilo que os documentos podem comunicar, não através dos seus assuntos e conteúdos, mas principalmente pelos trajetos de sua acumulação. A responsabilidade desse profissional sobre os registros de decisões sobre avaliação, aquisição, constituição de acervo e custódia ela é tão importante quanto os próprios acervos.
Devido à ampliação da noção de contexto, a compreensão da avaliação envolve mais do que os procedimentos preconizados pela gestão de documentos, considerando que os agenciamentos da criação dos documentos e seus usos em diferentes contextos que vão possibilitar ao que se tem como arquivo em um dado momento, institucionalizado, custodiado pelas instituições. A reinterpretação da noção de ordem original considera que os documentos chegam nas instituições de custódia após passarem pelas mãos dos produtores e de outros agentes, devendo esta ordem ser compreendida como aquela do momento de sua aquisição pelas instituições. A reinterpretação dos conceitos e métodos as reinterpretações dos conceitos e métodos realizadas no âmbito da contextualidade beneficiam na prática tanto os arquivos pessoais quanto os institucionais e possibilitam destacar as relações entre documentos, como as que eu percebi na análise dos arquivos de Celso Arcoverde, de Freitas e do Ineru. Possibilita destacar as relações entre esses documentos, seus produtores e acumuladores no contexto sócio-histórico, associando documentos de diferentes fundos. Na conclusão da pesquisa, nós destacamos que a análise da contextualidade da documentalidade, através da literatura e dos arquivos pesquisados, possibilitou elucidar o processo de produção e acumulação, na elaboração da história desses conjuntos e situando-os no contexto sócio-histórico. Evidenciou-se, através dessa análise, que a dimensão informacional do conhecimento dos processos de produção e acumulação vai além da antiga visão sobre o fundo, e verificou-se que a dicotomia pessoal-institucional se fundamenta e mantém através da literatura tradicional, mas a contextualidade abre caminho para elucidar os agenciamentos. A diferenciação estabelecida com a criação e sustentação da dicotomia atendeu ao contexto no qual os arquivos institucionais, públicos e privados se inseriam no século XIX e XX. Mas isso pode se reconfigurar diante dos desafios das sociedades no século atual, sobretudo se considerarmos a introdução das tecnologias digitais nas comunicações, entre pessoas, entre agentes, na sociedade, e a documentação produzida no âmbito dessas comunicações, ocorridas cada vez mais em ambientes digitais. A conjuntura política e econômica que definiu as subjetividades no século XIX e XX se modificou no século atual, influenciando as relações sociais e as perspectivas sobre a vida pública e privada. É a subjetividade que possibilita produzir e acumular documentos de arquivos, independentemente do estatuto jurídico dos seus produtores. A contextualidade intensifica a responsabilidade das instituições custodiadoras de arquivos e dos arquivistas na contribuição para a constituição da memória social. Essa abordagem requer atenção principalmente, como eu já sinalizei, à aquisição e à avaliação, porque se amplia a noção de contexto, as reflexões sobre avaliação e seleção têm que ir além dos procedimentos da gestão de documentos. A tese contribui para reforçar o argumento de sustentação da naturalidade e da organicidade como metáfora orgânica, trazido à luz na teoria pelos arquivistas que vão discutir e elucidar as contextualidades dos documentos a partir da década de 70. Eu destaco que a metáfora é assim chamada porque a sua criação visou estabelecer no século XIX um controle do Estado sobre os arquivos institucionais que nunca foi estabelecido de fato em sua totalidade, como demonstrado por diversos autores alinhados tanto à literatura tradicional quanto à contextualidade. Os exemplos na literatura analisada que demonstram a naturalidade e a organicidade como metáfora são relativos tanto às reflexões desenvolvidas em torno dos arquivos pessoais quanto institucionais. Bem, eu quero agradecer a participação no evento,
a atenção de todos e eu estou à disposição para esclarecimentos pelo endereço de e-mail fornecido no artigo publicado. As referências podem ser consultadas nesse artigo também. Obrigada.